Eu não sei quanto a vocês, mas eu, em toda a minha carreira de detetive, sempre fiquei muito chocado quando trabalhava para desvendar crimes que envolviam crianças. Na verdade, esses casos sempre me faziam ficar noites e noites sem dormir. Aqui no Brasil, por exemplo, eu poderia citar o caso do menino Carlinhos, ou mesmo da garotinha Araceli, que são apenas dois de uma infinidade de crimes que eu lembro que mais me marcaram. Mas existe um crime que inclusive pouquíssimas pessoas conhecem, que deixou o estado de Minas Gerais e todo o Brasil perplexos. Estou falando da história da garotinha Miriam Brandão, que durante a década de 1990 foi brutalmente assassinada. Muito prazer. Eu sou o detetive Bira e você é sempre muito bem-vindo no nosso canal. O pesadelo da família de Miriam começou no dia 22 de dezembro de 1992. Nessa época, Miriam Oppenheimer Leão Brandão vivia com sua família na cidade de Belo Horizonte, no bairro Dona Clara, na região da Pampulha. Filha do homeopata Volney Henrique Brandão e da socióloga Jocélia de Castro. Miriam era uma criança feliz. Tinha tudo que uma criança poderia ter. Seus pais, aparentemente com boas condições financeiras, davam todo o amor e carinho para a filha. Os familiares diziam que Miriam era a queridinha da família, muito amada pelos tios e por todos que a cercavam. Só que nesse dia 22 de dezembro, um plano muito bem articulado foi colocado em ação. Rosemary Figueiredo Silva, ex-funcionária do pai de Miriam, fez um complô com seu namorado, Wellington Gontijo. Eles combinaram de sequestrar a garotinha Miriam e ganharam dinheiro com o resgate. O que os motivou a cometer o crime? Bom, há algumas especulações. Alguns acham que o sequestro da garotinha Miriam se deu como um ato de vingança por Volney ter demitido Rosemary. Wellington, junto ao seu irmão William, bolaram um plano mirabolante para conseguirem sequestrar Miriam. No dia do sequestro, os irmãos se apresentaram na casa de Volney como técnicos da Telemig, uma empresa telefônica da época. Por coincidência ou não, a casa da família apresentava problemas e a funcionária do casal permitiu que os técnicos entrassem na casa. Só que ao adentrar a casa dos Brandão, a funcionária da família foi surpreendida por Wellington e William. Eles renderam e amarraram a funcionária. E enquanto Miriam ainda dormia, eles a colocaram nos braços e a levaram. A família, ao saber do que tinha acontecido, entrou em desespero. Como alguém teria coragem de sequestrar uma garotinha de apenas 5 anos? No dia seguinte, dia 23 de dezembro, os irmãos resolveram entrar em contato com a família. De um lado do telefone, havia um homem que sabia que Miriam nunca mais voltaria para casa. Do outro lado, havia os pais, com a esperança de ter a querida filha de volta. Os sequestradores pediram cerca de 150 mil dólares como recompensa. Porém, nessa época, 150 mil dólares era muito dinheiro.
E a família não tinha tudo isso para pagar os sequestradores. Eu me lembro bem que, enquanto acompanhava o caso pela televisão, eu vi uma entrevista onde Volney disse que estava vendendo tudo para conseguir ter a filha de volta. As negociações se estenderam por vários e vários dias. Até que cerca de 17 dias depois do sequestro, a polícia conseguiu chegar ao cativeiro onde supostamente Miriam estava. A polícia conseguiu chegar a tal lugar no dia 8 de janeiro de 1993, quando eles encontraram o cativeiro em um sítio em Contagem, região metropolitana da capital mineira. A polícia invadiu a propriedade, mas nem Miriam e nem os irmãos Contígio estavam lá. Na verdade, Miriam apenas parecia não estar lá. Mas seu corpo já tinha, inclusive, sido enterrado nos fundos do sítio. Logo no primeiro dia do sequestro, Miriam acordou muito assustada. Provavelmente porque não sabia onde estava. Ela chorava muito e chamava o nome do pai e da mãe, sem saber lidar com a situação. Os irmãos foram ficando cada vez mais irritados com o choro da menina. A irritação e o medo de depois serem reconhecidos pela garotinha fizeram os irmãos Gontijo tomarem uma péssima decisão. Primeiro, eles asfixiaram Miriam usando éter. Depois, eles mataram a garotinha, cortaram seu corpo e colocaram fogo. Os restos mortais de Miriam estavam enterrados no quintal do sítio. E, infelizmente, era tarde demais para salvar sua vida. Rosemary, Wellington e William foram presos logo depois do corpo ser encontrado. Depois de presos, Jocélia, com autorização da polícia, decidiu ficar frente a frente com os criminosos. Ela perguntou a eles: por quê? Por que cometeram um crime tão bárbaro contra uma criança? Wellington e Rosemary apenas choravam. Já William respondeu que faria de tudo para conseguir devolver Miriam para ela. Por causa do crime bárbaro, muitas pessoas foram até a porta da delegacia que cuidava do caso, pedindo para que os criminosos fossem condenados à pena de morte. Depois de repercutir na capital mineira, o crime também causou indignação nacional. O julgamento dos irmãos Gontijo fez com que o Wellington pegasse 32 anos de prisão fechada, assim como seu irmão. Já Rosemary, que foi considerada a mentora do crime, foi condenada a 18 anos de prisão em regime fechado. Apesar de toda a crueldade cometida contra Miriam, por mais impressionante que seja, sua mãe já declarou que nunca conseguiu sentir ódio dos criminosos. Jocélia nunca desejou mal para eles. E depois de um tempo, conseguiu lidar com o perdão. Ela contou que sua família, junto a Miriam, costumava frequentar a igreja e que uma semana antes do sequestro, Miriam tinha até dado uma Bíblia para um dos funcionários do pai.
Depois da perda da filha e da prisão dos criminosos, a família de Miriam começou outra batalha. Conseguir o atestado de óbito da garota. Impressionante isso. A mãe de Miriam começou o processo para conseguir a certidão de óbito ainda na vara criminal, mas foi encaminhada para outras esferas do Poder Judiciário. E a espera se arrastou por incríveis 22 anos. Afinal, o corpo era inexistente e só havia restos do DNA de Miriam no quintal do sítio. No dia 30 de dezembro de 2014, a família finalmente conseguiu a certidão, colocando fim em um ciclo que durou mais de 2 décadas. Durante um tempo, Josélia manteve o quarto de Miriam intacto, até a filha caçula o herdar. Além de Miriam, Josélia ainda teve mais 2 filhas. Depois de perder Miriam, Josélia começou a trabalhar em movimentos sociais contra a violência, onde se tornou grande amiga de Glória Pérez, mãe da jovem Daniela Pérez, atriz que também foi assassinada. As 2 mães lutaram juntas pela homologação do homicídio qualificado como hediondo. Quanto aos criminosos, é complicado dar essa notícia para vocês. Mas, infelizmente, eles já foram libertados. Segundo informações referentes ao ano de 2015, Rosemary já está em liberdade. Assim como Wellington, que foi liberado por bom comportamento depois de 11 anos e já não tem mais pendências com a justiça. Hoje, ele é pastor no interior de Minas Gerais. William cumpriu 17 anos da pena, mas também já foi liberado. Para a família, a lei até foi aplicada, embora não concordem com a punição. Em entrevista ao jornal Estado de Minas, Josélia contou que viu Wellington dentro de um carro em um sinal de trânsito e que ele a reconheceu. E que o sentimento de tristeza que ela sentiu era inexplicável. Tempos depois, ela o encontrou novamente. Dessa vez, ele estava a pé, enquanto passava ao lado do carro dela. Josélia disse que ele abaixou a cabeça e seguiu o caminho. Ela comentou que até quis perguntar mais uma vez: por quê? Por que ele tinha matado Miriam? Mas desistiu. Infelizmente, essa é a realidade da justiça brasileira. Enquanto uma família teve que conviver anos com o vazio deixado pela filha, os criminosos estão em liberdade, vivendo como pessoas comuns.